Meus amigos e meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos. Para mim é uma satisfação enorme estar de volta para apresentar o nosso momento de fé. Só que eu queria, na abertura do nosso programa, lembrar aos amigos que a nossa igreja realiza cultos às quartas-feiras e aos domingos. E também eu queria pedir, caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, que você faça isso. Inscreva-se, dê o like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus queridos amigos, meus irmãos, durante estes dias nós temos comentado sobre coisas que acontecem quando o Evangelho é pregado. Eu acho interessante que o Senhor Jesus, ele que é o autor, o criador do Evangelho, ele que foi o primeiro pregador do Evangelho, ele, na sua palavra, ele nos faz ver, ele nos alerta sobre essas coisas que acontecem quando a gente prega o Evangelho. Uma delas, nós encontramos aqui, ele faz uma ilustração com a parábola do grão de mostarda. Já vou lhe explicar sobre esse assunto. Olha aqui, o grão de mostarda é assim, Jesus conta esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Pois bem, assim é o Evangelho, assim é o reino de Deus. É semelhante a um grão de mostarda. Então, diz aqui o texto que o homem plantou esse grão de mostarda, nasceu essa erva, tornou-se uma árvore e os pássaros vinham pousar nessa árvore. Só queria explicar uma coisa para os amigos. É que existem 3 tipos de mostarda. Você sabia? Tem aquela mostarda que é uma erva rasteira, parecida com bertalha, com espinafre, né? Tem um outro tipo de mostarda que cresce um pouco mais, né? Chega a um certo tamanho assim de crescimento. E temos o terceiro tipo, que chamam de mostarda preta, que é essa que Jesus quis se referir, que chega até a 5 metros de altura, se torna uma árvore. Então Jesus diz que é a maior de todas as hortaliças. Pois bem, e as aves do céu, os pássaros, vêm aninhar-se nos seus ramos. Pois bem, então assim é o Evangelho. A ilustração é perfeita. O Evangelho chega, vai devagar, ele é plantado, né? Aí ele nasce, cresce, vai devagar, vai crescendo, 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 até que se torna numa grande árvore. E então os pássaros vêm pousar ali. Isso significa o seguinte, meus amigos, é como se fosse a abertura de uma igreja. Chega o pregador, ele começa numa casa, com uma pessoa, 2. Daqui a pouco as pessoas começam a convidar os seus vizinhos. Aí a pregação começa, continua, outras pessoas vão se chegando, daqui a pouco a casa não cabe o número dessas pessoas, daqui a pouco alugam um salão grande, aí começa a funcionar ali, daqui a pouco é muita gente. O líder começa a criar os departamentos, tem departamentos de homens, de senhoras, de jovens, de crianças. Tem a escola dominical, por exemplo, que é um sistema de educação das nossas crianças na igreja, né? Aí cresce e tal, daqui a pouco o salão não cabe, compram um terreno, constroem um templo, constroem também um prédio de educação religiosa, pronto, e daqui a pouco fica aquela grande igreja, cresce, daqui a pouco tem filiais e assim por diante. Então Jesus diz que o reino de Deus é desse jeito. A pregação do Evangelho
produz essas coisas. Então, é algo que nós devemos considerar, algo que nos anima, que nos encoraja. Todo líder, todo o pregador almeja ver o crescimento do seu trabalho. E o crescimento é nos termos que eu estou falando aqui. Eu, por exemplo, já tenho uma certa quilometragem rodada, vamos dizer assim, já tenho alguns anos no ministério, mesmo o meu pai, um pastor já falecido, também teve muitos anos no ministério. A minha família, a maior parte é toda envolvida na pregação do Evangelho, todo mundo envolvido no trabalho de Deus. E então nós estamos habituados com isso, habituados a ver, não só de uma casa se transformar numa igreja, como de uma igreja local se expandir e alcançar um território, o município todo e vários municípios e até um estado inteiro. Isso eu já vi acontecer, né? Inclusive através do meu pai, através da nossa família. Então, assim é a mensagem do reino de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero dizer para os meus amigos que uma coisa que me anima, que me encoraja, é que eu não estou sozinho, sabe? Além de eu ter os meus irmãos na fé, eu tenho filhos na fé, eu tenho colegas na fé, companheiros na fé, que me animam, que estão juntamente comigo. Fora isso, eu tenho o meu Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Deus está conosco, não há o que temer, não é? Portanto, bendito seja Deus pelo Evangelho, bendito seja Deus pela pregação. Eu estou falando aqui para os meus amigos, mostrando aquilo que Jesus nos apresenta sobre o que é que acontece quando o Evangelho é pregado. Então que Deus nos ajude, vamos continuar nesta pregação e vamos colher os frutos que Deus nos conceder. Os meus amigos, minhas amigas que estão me ouvindo, você que não pertence exatamente a nenhuma igreja evangélica, eu quero que você saiba que Deus está conosco, sabe? Esta obra, este trabalho não é de homens, não é invenção da cabeça de ninguém, isso é Deus agindo. Se houver algum homem que Deus chame e ele pare no meio do caminho, ele deixe de pregar, Deus vai levantar outro, Deus vai chamar outro. Deus sempre tem os seus instrumentos em todos os lugares para usar em suas mãos. Então, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas, é isto aí. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que nós possamos obedecer a sua santa palavra. Agora é chegada a hora da oração. Nós vamos orar pela evangelização, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelos missionários que estão ao redor do mundo, e muitos deles em países onde a pregação do Evangelho é até um perigo, porque são países que não permitem a pregação do Evangelho. Há lugares onde eles condenam à morte quem prega o Evangelho. Então vamos orar por todos e que a palavra do Senhor continue a ser difundida por toda parte. Se for possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fixe a sua mente em Deus e vamos todos juntos orar. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, porque verdadeiramente nós não estamos sozinhos. O Evangelho vem de ti, a palavra vem de ti, o poder é teu, a glória é tua, a graça é tua. Então, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer a nossa parte. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, a minha amiga que está participando comigo desta oração. Concede-nos a tua graça para que nós possamos testemunhar do teu amor, falar das coisas de Deus para as pessoas. Eu quero aproveitar, ó Deus, para pedir por todos os missionários que estão nos países mundo afora pregando o teu Evangelho. Ó Pai, há missionários que estão passando até privações, há missionários que estão sofrendo perseguições, há países onde a pregação do Evangelho é proibida. Quem pregar o Evangelho é até condenado à pena de morte. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que tu
vais ter com esses missionários. Anima os seus corações. Nos lugares onde o Evangelho, a pregação é proibida, ó Deus, concede a tua graça para que de alguma forma as pessoas sejam alcançadas e haja pregadores, porque nesses países há aqueles que estão secretamente, discretamente pregando a tua palavra. Ó Deus, vai ter com os missionários. Agora, sustenta-os na força do teu poder, na força da tua graça. Pai, esta é a minha oração, esta é a nossa oração e nós a fazemos com fé. Em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos e meus irmãos, nós vamos agora terminar o nosso programa. Eu quero agradecer por sua atenção. Amanhã estaremos de volta para prosseguir meditando nas coisas que Jesus nos mostra quando o Evangelho é pregado. Então, até amanhã ou até novamente nos encontrarmos e que Deus abençoe a todos abundantemente em nome